Antes de começar esse vídeo eu vou falar o nome do anime. O nome é Princess Connect e eu só vou falar o nome nos próximos vídeos se vocês deixarem o like e comentarem alguma coisa. Às vezes eu preciso de um pouco de motivação para deixar o nome fácil para vocês. Geralmente o nome sempre está escondido em algum lugar. Caso você já tenha assistido a primeira parte desse vídeo, basta você ir para a minutagem onde começa a parte 2. Em um mundo de fantasia cheio de criaturas e magia, o nosso herói chamado Yuki acorda sem entender nada do que está acontecendo ao seu redor. Ele está largado no meio do nada, como se tivesse sido jogado para fora do paraíso direto para uma cilada. Ele dá de cara com uma garotinha misteriosa, muito fofa, mas com um olhar determinado. Ela se chama Kokoro e ela já chega se apresentando sem qualquer tipo de enrolação. Ela foi enviada pela deusa Amis com uma missão bem clara: proteger o Yuki, custe o que custar. A Kokoro explica que encontrou o Yuki apagado no meio de um bando de lobos famintos por pura sorte ou intervenção divina. Ela apareceu a tempo de salvar a pele dele, porque se ela demorasse mais um pouquinho, só iria sobrar alguns pedaços dele. Ainda com o clima tenso, ela pergunta o nome do rapaz. O Yuki pensa um pouco e, meio perdido, ele responde o que se lembra, dizendo que o seu nome é Yuki. Segundo a deusa Amis, ele perdeu quase todas as memórias, por isso ele está com essa cara de bobo. Mas pode ficar tranquilo, pois a Kokoro está ali para ajudar o escolhido dos deuses a reencontrar o seu caminho. Mesmo sem entender nada do que está acontecendo, o Yuki resolve confiar. Afinal de contas, a Kokoro fala tudo com bastante certeza e não deixa espaço para qualquer dúvida. Ele só acena com a cabeça, fingindo que entendeu tudo direitinho. Para dar aquela força, a Kokoro tira um lanchinho de dentro da sua bolsa, sendo um onigiri bem fresquinho. Ela explica que já que o Yuki está com a sua memória zerada, é melhor garantir que pelo menos o seu estômago esteja cheio. Ele aceita animado e devora o lanche todo feliz, como se não tivesse comido há dias. Mas o sossego dura pouco. Os lobos, sentindo o cheiro de oportunidade, voltam para mais uma rodada. A Kokoro nem pisca, saca sua arma e se posiciona na frente do Yuki, pronta para proteger o seu mestre. Ela avisa que apesar de assustadores, esses lobos só são o começo, sendo eles adversários perfeitos para treinar, ganhar experiência e quem sabe despertar aquele poder adormecido que existe dentro do Yuki. O futuro dele é grandioso e ela garante que está pronta para encarar o que vier junto com ele. Mesmo confuso, o Yuki percebe que tem algo importante acontecendo ali. Então, sem muita escolha, ele pega uma espada e vai junto com a Kokoro enfrentar a matilha. Só que antes mesmo de realizar qualquer movimento heróico, o Yuki é surpreendido por uma investida e acaba sendo arrastado para longe. E tadinho, ele nem sabe de onde veio o golpe. A primeira aventura de combate dele termina em um fiasco total, e a Kokoro de novo é quem salva o dia. Apesar do susto, o Yuki sai ileso, sem nenhum arranhão para contar a história. Ele levanta ainda meio desnorteado e avisa para a Kokoro que está tudo sob controle. Mas antes que ela possa relaxar, ele simplesmente desmaia de novo. Agora o Yuki está mais perdido do que nunca. Ele acabou de acordar nesse mundo. Ele não tem memórias e está agindo como uma criança de uns 7 a 8 anos, sendo inocente, obediente e com aquele olhar puro de quem ainda não sabe o que esperar da vida. Enquanto isso, em uma outra parte da montanha, o foco muda para uma garota de cabelo laranja, que está de boa lavando o rosto num lago. O plano dela é simples: dar um pulo no centro da cidade naquele dia. Só que do nada ela escuta um grito alto vindo sabe-se lá de onde, interrompendo qualquer tranquilidade que ela pudesse ter. Ela corre até onde ouviu o barulho e encontra dois caras, um gordão e um outro magrelo, sendo que o menor está chorando e segurando o outro que está no chão. O magro alto aponta para uma árvore grande lá longe e fala que o irmão mais velho passou mal de repente. O remédio está na bolsa embaixo daquela árvore e ele pede a ajuda dela para buscar esse item e salvar o seu irmão. Como ela é uma garota super generosa, ela nem pensa direito e já sai disparada na direção. Assim que ela vira, os dois ficam rindo maldosamente. E quando ela volta, ela descobre que os caras fugiram com as coisas dela. Enquanto isso, a Kokoro e o Yuki seguem o seu caminho até a cidade, que está cheia de moradores, barulho, sendo esse aquele clima típico de atentado. O Yuki caminha com um olhar curioso, totalmente perdido com tanta coisa diferente ao redor. E a Kokoro aproveita para ir explicando o básico. Nesse mundo existe de tudo: humanos, homens bestas, demônios, elfos e várias outras raças exóticas. Inclusive, ela mesma revela que não é humana, mas sim uma elfa. A cidade em que eles estão se chama Landosol, o coração do continente, e essa cidade é o centro de todas as aventuras que eles vão ter. A Kokoro vai falando e detalhando cada coisa, empolgada, mas do nada, ela percebe que o Yuki sumiu em meio à multidão. Entrando em pânico, ela olha para os lados, até que ela descobre onde ele foi parar. O Yuki está parado, hipnotizado, encarando uma barraquinha de comida. O dono da barraca, vendo os dois juntos, primeiro acha que eles são irmãos, mas depois muda de ideia e solta aquele comentário dizendo que eles formam um ótimo casal. A Kokoro, um pouco constrangida, o corrige na hora, mas o Yuki nem liga para isso, ele só pensa em comer. Com os olhos brilhando, o Yuki aponta para dois pratos no cardápio, escolhendo-os só pelo nome mais gostoso. Quando chega a hora de pagar, a Kokoro entrega o dinheiro para ele, mas ele fica completamente perdido nas regras desse mundo. O Yuki coloca as moedas na boca, achando que era alguma comida diferente, e a Kokoro precisa explicar com toda a paciência do mundo que aquilo é dinheiro, e que essa moeda serve para
para comprar as coisas. Essa moeda é muito importante e ele não pode sair mordendo nem perdê-la por aí. Ele entende e meio sem jeito ele faz tudo direitinho na segunda tentativa. Com a comida em mãos, os dois se sentam em um banco para saborear a refeição, curtindo aquele momento simples de quem não tem pressa. Só que terminando o banquete, surge um problema ainda maior. A grana acabou e eles não têm dinheiro suficiente nem mesmo para uma hospedagem básica. O sol já foi embora, a noite começa a cair e o desespero bate. A Kokoro pensa até em vender o cajado mágico que ela ganhou do próprio pai, só para arrumar alguns trocados, mas o Yuki não deixa de jeito nenhum. Esse é um presente especial demais para que ela abra mão. Sem alternativas, eles acabam improvisando. Eles fazem uma fogueirinha e decidem dormir ali mesmo, na montanha, sob o céu estrelado. A vibe é de sobrevivência total, mas com aquele bom humor de quem já se acostumou com as dificuldades. Só que a paz dura pouco. Quando eles pensam que vão descansar tranquilos, os lobos de antes resolvem aparecer de novo, mostrando que são teimosos pra caramba. Parece até que eles sentem alguma coisa diferente do Yuki, porque os bichos não desistem e tentam atacar ele várias vezes, como se soubessem que tem algo especial ali. No dia seguinte, depois de uma noite difícil, a Kokoro acorda visivelmente abalada com a situação. Com um olhar decidido, ela entrega toda a bolsa de moedas para o Yuki, dizendo que ele pode usá-la como quiser. Ela sente que precisa encontrar um trabalho logo para cuidar do seu mestre do jeito certo, mostrando toda a dedicação que tem. Mesmo sabendo do valor do dinheiro, a Kokoro não pensa duas vezes antes de confiar tudo ao Yuki, acreditando que assim ela estará o ajudando de verdade. Ao perceber que o Yuki ainda parece perdido, a Kokoro imagina que talvez o dinheiro não tenha sido suficiente, por isso ela combina de se encontrar com ele de novo à tarde, prometendo trazer mais moedas. Antes de partir, o Yuki surpreende a Kokoro com um abraço apertado, sincero, aquele tipo de abraço que fala mais do que qualquer palavra. Ele já tinha escutado que dinheiro é algo valioso, mas receber tudo assim mexe com ele de um jeito diferente. Sem saber como expressar o que sente, o Yuki apenas agradece à sua maneira, e a Kokoro entende perfeitamente. Em seguida, o Yuki diz que também quer trabalhar, e unidos nesse propósito, os dois seguem juntos em direção a uma hospedaria no centro da cidade. Chegando lá, eles conhecem a Carrie, uma jovem moça de presença marcante. Ela é responsável por administrar o local. Na parede, um quadro enorme exibe diversas opções de trabalho. A Kokoro observa uma missão de caçar monstros, uma área em que ela tem experiência, mas logo percebe que ainda não possui nível suficiente para pegar uma tarefa desse tipo. A Carrie, percebendo a situação, sugere algo mais adequado para iniciantes: coletar alguns cogumelos que crescem próximos a algumas ruínas. A tarefa parece perfeita para quem está começando, e os dois aceitam prontamente e a agradecem pela oportunidade. Enquanto isso, o anime nos apresenta a Pecorini. Ela é aquela garota de cabelos vibrantes de antes. Ela ainda está preocupada com um daqueles irmãos que estava doente. Não só isso, mas ela também está tentando descobrir o paradeiro de sua espada desaparecida, e ela sequer imagina que alguém possa ter pego sua espada com mais intenções. Em um certo momento, a Pecorini acaba avistando de longe os dois irmãos conhecidos por causarem confusão na região. Ela percebe que eles estão estranhamente inquietos e decide se aproximar para investigar, mas assim que eles a notam, os dois ladrões disparam em fuga, correndo pelo meio das árvores em uma tentativa desesperada de escapar dela. A Pecorini vai atrás deles, determinada, mas logo perde os dois de vista. Na correria, os irmãos acabam tropeçando numa área perigosa do bosque, onde algo estranho e ameaçador aparece à frente deles, mudando o clima de fuga para puro desespero. Os dois ficam apavorados, percebendo que agora o problema ficou muito maior do que apenas fugir de uma garota com cara de poucos amigos. Enquanto toda essa confusão acontece, o Yuki e a Kokoro seguem com sua missão de colher cogumelos nas redondezas das ruínas. A Kokoro ensina o Yuki como coletar os melhores cogumelos, e depois de algumas instruções, eles se separam para agilizar a tarefa. No meio da busca, a Kokoro encontra um cogumelo diferente, que repete um som engraçado. O som é literalmente put-put, então ela decide batizá-lo como Putico. Já o Yuki acaba cruzando o caminho com a Pecorini pouco tempo depois, e percebe que ela está exausta e faminta, praticamente desabando de cansaço. Com cogumelos recém-colhidos em mãos, o Yuki a leva até a Kokoro e juntos, os três preparam um banquete improvisado para recuperar as energias, compartilhando o pouco que tem com generosidade. Depois de comerem até não aguentar mais, a Pecorini se apresenta com um nome gigantesco. Então a Kokoro, para facilitar, começa a chamá-la de Pecorini mesmo, e aos poucos vai descobrindo que ela também estava ali para colher alguns cogumelos. O clima entre o grupo é de alívio, mas não por muito tempo. Do nada, um monte de cogumelos gigantes aparecem do nada atrás deles e partem para cima sem aviso algum. O ataque é repentino, mas por sorte todos conseguem escapar no primeiro momento. A Kokoro, vendo que estão cercados, sugere que eles unam forças para derrotar os monstros. O grupo, sem alternativa, parte para a ofensiva. Porém, no calor da luta, a garotinha acaba sendo capturada por um dos inimigos. Nesse instante, o Yuki sente algo diferente dentro de si. Em meio ao perigo, ele desperta um poder oculto impressionante e se
sem nem perceber, ele lança uma luz intensa que protege seus companheiros. Kokoro e Pecorini são banhadas por esse brilho inesperado. Elas sentem suas forças aumentarem de forma absurda, como se estivessem recebendo um poder extra, um verdadeiro buff. Com essa energia renovada, eles conseguem virar o jogo, derrotando todos os cogumelos gigantes e conquistando a vitória. Depois da batalha, enquanto arrastam os corpos dos cogumelos derrotados, afinal de contas, seria um desperdício deixar tanta comida para trás, o pequeno Putico tenta morder a Pecorini. Ela, sem esforço algum, pega ele no ar e o manda para dentro da sua boca, como se essa fosse a coisa mais natural do mundo. A Kokoro, ao presenciar a cena, fica chocada. Logo depois, parece que uma explosão acontece na cabeça dela, pois o Putico simplesmente se mistura com a Pecorini, que imediatamente fica tonta, quase como se estivesse bêbada, e ela desmaia ali mesmo, deitando nas costas do Yuki, que sem reclamar, carrega a garota embora. No dia seguinte, a Kokoro vai à procura do Yuki e o encontra treinando firme com a espada, mostrando dedicação e foco. Os cogumelos que haviam colhido no dia anterior se transformam em um café da manhã delicioso, preparado com o talento da Kokoro na cozinha. Enquanto comem, os dois conversam e se perguntam como a Pecorini está. Ela havia dito no dia anterior que voltaria para Landossol. A Kokoro também observa que o dinheiro deles está cada vez mais curto, então talvez seja a hora de procurar um lugar fixo para ficar. Enquanto discutem o próximo passo, um homem ouve a conversa, se aproxima e começa a puxar assunto, sugerindo que a Kokoro trabalha como guia. Ele ainda promete emprestar uma casa para servir de base para eles. Antes que possam considerar a proposta, o dono do restaurante aparece para afastar o homem, botando ordem na casa. Do outro lado, os dois irmãos ladrões que haviam sido atacados pelos cogumelos gigantes dias atrás finalmente acordam, graças ao barulho feito por alguns corvos. Meio desnorteados, eles começam a pensar em maneiras de vender a espada que conseguiram. Já a Pecorini desperta em um estábulo e, como sempre, ela está faminta mais uma vez. Por acaso, o Yuki e a Kokoro reencontram a Pecorini durante uma competição de comida, e no mesmo evento também cruzam com os dois ladrões. A Pecorini, sem pensar duas vezes, vai atrás deles determinada, enquanto a Kokoro e o Yuki decidem segui-la. Por algum motivo, o trio principal parece atrair monstros, porque logo acabam se deparando com mais perigos pelo caminho. A Pecorini, com sua força absurda, acerta um golpe certeiro e derrota o inimigo na primeira tentativa. O javali selvagem é lançado para longe, caindo em cima de uma mulher que estava por ali e a deixando inconsciente. O grupo, se sentindo responsável, decide esperar até que ela acorde, sem fazer ideia de que aquela moça é justamente quem está por trás do surgimento dos monstros dos últimos dias. Quando desperta, a mulher dá de cara com a Pecorini, que a observa em silêncio. Em vez de agradecer, a misteriosa Carrie simplesmente se levanta e vai embora, fria e distante. E sentada em um galho, ela conversa sozinho até ver, por acaso, os dois irmãos ladrões passando ali por perto. De repente, do céu desce um dragão gigantesco e leva os dois embora, deixando a Carrie impressionada. E só para deixar claro, a Carrie não teve nada a ver com isso, mas ela achou tudo divertido. E pensando rápido, ela vê potencial no dragão e vai até a Pecorini, mostrando ao grupo onde o monstro está escondido. A Kokoro lembra do pedido do gerente da pousada. A cidade alertou que o dragão apareceu porque gosta de coisas raras, e agora ele vive perto de Landossol. Então o grupo segue para a caverna onde o dragão está repousando, sendo que cada um deles tem o seu próprio objetivo. O monstro é gigantesco e segura a espada firmemente na boca. Nesse momento, a Carrie, sem se preocupar, abandona o grupo e desaparece do nada. Diante do desafio, o Yuki rapidamente pensa em um plano. Ele vai servir de distração para o dragão, enquanto a Kokoro cuida do suporte e a Pecorini parte para o ataque. O grupo se organiza com determinação, mas logo vem que as coisas nem sempre saem como esperado. Só metade do plano funciona e o Yuki acaba sendo pego e vai parar direto na boca do dragão, junto com a tão cobiçada espada. A Pecorini tenta de tudo para recuperar a espada, mas a força do dragão é absurda. Ela se esforça, mas acaba sendo girada de um lado para o outro, ficando completamente tonta. Por pouco ela não desaba, mas no último instante ela consegue se agarrar graças à ajuda do ladrão mais gordinho, que aparece para dar uma força. Nesse momento, vemos que a Carrie está logo abaixo, analisando a situação, e aproveitando a brecha, ela lança um feitiço no dragão, controlando seus movimentos. O objetivo é fazer com que a Pecorini perca o equilíbrio e caia, mas o plano não sai perfeito. No meio do caos, o Yuki resolve agir por conta própria, usando sua capa para tampar os olhos do dragão, desorientando completamente a criatura. O dragão, agora sem visão, perde o rumo, o que abre uma oportunidade para Pecorini agir. Descontrolado, o dragão despenca e cai bem em cima do local onde a Carrie estava posicionada. Nesse momento, o feitiço nos olhos do dragão é quebrado, deixando todos em igualdade novamente. O monstro desperta furioso e avança para cima da Carrie, mas a Pecorini intervém no último segundo, protegendo a garota com coragem. Com a espada em mãos, a Pecorini se posiciona para a batalha final, e juntos eles conseguem deixar todo mundo a salvo. Os dois irmãos ladrões, gratos, agradecem sinceramente a Pecorini por ter salvado a pele dele e de todos ali.
ali. E após tudo se acalmar, a Pecorini segura a mão da Carrie, demonstrando um verdadeiro gesto de agradecimento. Afinal, boa parte da vitória veio do esforço da Carrie, que guiou o grupo pelo caminho certo. Sem ela, ninguém teria conseguido derrotar aquela fera. Com o pôr do sol pintando o céu de laranja, a Pecorini se despede dos dois tios, um magro e um mais cheinho, e ainda consegue convencer a Carrie a jantar com ela naquela noite, mesmo que o cardápio seja apenas alguns bolinhos de arroz feitos das sobras do almoço. A refeição ainda tem um sabor especial. Durante o jantar, a Pecorini propõe a criação de uma guilda gourmet, convidando a Carrie para se juntar ao grupo, mas a Carrie, mantendo a expressão fechada, dispensa um convite e vai embora, deixando claro que tem outras prioridades. Ela reconhece que o bolinho de arroz está delicioso, mas sabe que existem coisas mais importantes a fazer naquele momento. O dia inteiro, a Carrie ficou de olho na Pecorini, tentando encontrar algum ponto fraco, mas percebeu que, fora a paixão por comida, a garota não tem nada a esconder. O dia inteiro, a Carrie ficou de olho na Pecorini, tentando encontrar algum ponto fraco, mas percebeu que, fora a paixão por comida, a garota não tem nada a esconder. Enquanto isso, a Kokoro vai até um local onde ela pode criar uma guilda de verdade, mas a Kokoro apenas pega os formulários e deixa a inscrição para depois. Do lado de fora, o Yuki ainda aguarda o retorno da Kokoro. Ele vê ao longe alguém pequeno caindo, exausto, quase sem forças. Aquela cena faz o Yuki lembrar de quando ele conheceu a Pecorini. Sem pensar muito, ele se aproxima e deixa um bolinho de arroz ao lado da pessoa. Ele oferece a comida e parte com seu jeito calmo, fazendo o que é certo. O que o Yuki não percebe é que atrás dele há uma sombra sorridente com um olhar enigmático, observando tudo com atenção. Assim que a Kokoro termina de pegar os formulários, eles seguem juntos de volta. No caminho, eles encontram a Carrie espiando do lado de fora do restaurante onde a Pecorini está. Mais uma vez, ela está devorando tudo. O Yuki e a Kokoro convidam a Carrie para comer com eles. Orgulhosa, ela recusa, mas o som do estômago dela acaba entregando a verdade, revelando que a sua fome fala muito mais alto. Já sentada à mesa, a Carrie faz questão de manter a postura fria, evitando qualquer aproximação. A Pecorini, sempre gentil, passa o cardápio para ela, dizendo para escolher o que quiser, mas o dono do restaurante logo aparece e avisa que os ingredientes estão quase no fim. Só resta um prato especial, uma receita antiga que poucos ainda conhecem. Sem pensar duas vezes, a Pecorini pede essa opção misteriosa. Quando os pratos chegam, a Carrie logo percebe o segredo. Todos levam insetos na receita. O visual pode até enganar, mas por dentro, o prato ainda é delicioso. A Kokoro prova primeiro, sem hesitar, e logo oferece para o Yuki experimentar também. A Carrie, só de olhar, fica pálida de susto. A Kokoro, bastante tranquila, explica que é preciso manter a alimentação do Yuki em dia. Afinal de contas, não tem como viver sem comer. Aproveitando que a Carrie está distraída, a Pecorini coloca um pedaço do prato na boca dela. O choque é tanto que a Carrie chega a desmaiar de leve, mas para sua surpresa, o sabor é maravilhoso. O almoço flui de forma leve, com todos curtindo a comida em comum. Aproveitando o clima, a Kokoro tira devagar o formulário de inscrição e convida o grupo para formar uma guilda. A Pecorini não pensa duas vezes, corre e abraça a Kokoro, animada com a ideia. Como de costume, a Carrie mantém a postura distante, levanta, agradece pela refeição e vai embora sem dar muita conversa. Enquanto caminha, a Carrie começa a se cobrar. Afinal, sua missão era acabar com a Pecorini, e agora ela está ali, sentada, experimentando comidas de insetos e se sentindo muito bem. Tentando se distrair, ela pega um tamarindo, sente o gosto azedinho e resolve colher mais, mas logo escuta uma voz conhecida chamando seu nome. Ao se virar, ela vê um velho conhecido, que já chega cobrando, o perguntando se ela não está relaxando demais, enquanto a missão segue parada. Irritada, a Carrie tenta ignorar, mas sente o peso daquele olhar e da cobrança silenciosa que não sai de suas costas. O dia seguinte começa, e a Pecorini aparece animada, contando que o dono do restaurante a chamou para ser a funcionária do local. Ele percebeu que ela tem um dom especial para lidar com um cardápio secreto, e fez a proposta na hora. E a proposta não poderia ter vindo em melhor hora, já que a Pecorini estava sem dinheiro, e agora ela pode trabalhar, ganhar o seu próprio sustento e ainda experimentar tudo o que gosta. Do outro lado, a Kokoro segura o formulário da guilda, sem muito ânimo, e dessa vez ela nem se anima a mostrar para ninguém. Logo no primeiro dia de trabalho, a Pecorini conquista todo mundo. Com o seu jeito animado e energia contagiante, ela enche o restaurante de alegria, fazendo cada cliente se sentir em casa. Do outro lado, a Kokoro apenas observa, respira fundo e percebe que o sonho de formar uma guilda ainda vai demorar um pouco mais para se realizar. 3 garotinhas entram no restaurante e logo são recebidas pela Pecorini, que já chega oferecendo o prato mais famoso da casa. Do lado de fora, a Carrie anda de um lado para o outro, pensativa. No dia anterior, sua chefe havia ordenado o cancelamento imediato da missão de eliminar a Pecorini, e agora tudo parece um pouco diferente. Mais tarde, a Carrie ouve algumas palavras que aquecem seu coração, restaurando a sua confiança. Com um ânimo renovado, ela sente que as forças divinas estão do seu lado, prontas para ajudar. E é assim que, decidida, ela resolve entrar pela porta do restaurante. Assim que atravessa a entrada, a
Carol vê a Pecorine prestes a servir camarão empanado para um grupo de crianças cheias de inocência. Percebendo a presença da Carol, a Kokoro aproveita para pegar o formulário de cadastro da guilda e vai discretamente na direção dela. Porém, a Carol percebe e já chama a atenção, dando uma bronca nela antes que qualquer convite seja feito. De repente, a Carol lembra do motivo que a trouxe até ali. Era exatamente para entrar para a guilda. Depois de limpar a garganta 2 vezes, ela começa a falar sobre o assunto, mas se perde nas próprias palavras. Antes que consiga se explicar, um homem enorme entra no restaurante, impondo sua presença com um ar arrogante. O sujeito grosso e sem modos pergunta logo de cara se eles servem insetos ali. Ele mal termina de falar e já começa a empurrar os outros clientes, criando um clima tenso. Ele se joga em uma cadeira no meio do restaurante, exigindo atendimento imediato. O dono do restaurante aparece tentando colocar ordem na casa, mas acaba sendo surpreendido. O homem quebra o seu braço como se não fosse nada, deixando todos em choque. Diante da situação, a Pecorine decide agir. Ela aceita o desafio, disposta a mostrar o seu talento na cozinha. O que poucos sabem é que a Pecorine guarda um dom especial. Basta experimentar qualquer comida para imediatamente entender como prepará-la da melhor forma possível. Ela prepara um prato com uma apresentação impecável e um sabor irresistível, colocando tudo de si na receita. O homem, que na verdade foi enviado por um concorrente para destruir a reputação do restaurante, já está decidido a criticar tudo, não importa como seja. Enquanto isso, a Carol observa o formulário caído no chão, pensativa, mas logo se levanta e toma uma atitude. Antes que o homem experimente o prato, a Carol intervém e pede que ele espere um instante. Com confiança, ela diz que vai mostrar o verdadeiro sabor dos deuses. Ela pega um pouco de tamarindo, espreme o suco azedo sobre o prato e finaliza a receita com um toque inesperado. O prato, servido pela Pecorine e finalizado pela Carol, até ganha um brilho especial, chamando a atenção de todo mundo no restaurante. O homem não resiste e, no impulso, já pega os palitinhos para experimentar. No instante em que prova o primeiro pedaço, ele sente uma explosão de sabores, algo que ele nunca tinha experimentado antes. Ele até duvida que aquilo seja mesmo feito com insetos. Cada garfada traz uma harmonia deliciosa, como se estivesse ouvindo uma sinfonia dentro da própria cabeça. A galera que estava esperando o caos, acreditando que o homem acabaria com a reputação do restaurante, acaba só olhando, morrendo de curiosidade e fome. O espírito do homem vai às alturas. Ele se entrega ao momento, declarando para todos ouvirem que aquele prato está simplesmente sensacional. Só que, tentando manter a pose, ele pega o prato e o arremessa no chão, quebrando tudo. Ele os ameaça, dizendo que vai fechar o restaurante de qualquer jeito. O Yuki, vendo a cena, não aceita a situação. Com firmeza, segura o braço do sujeito e, com um olhar determinado, ele deixa claro que ele pode tentar qualquer coisa, mas desperdiçar comida ele não vai permitir. No fim do dia, com tudo mais calmo, a Carol finalmente toma coragem e avisa o grupo. Ela vai entrar oficialmente na guilda. Agora, com 4 integrantes, o grupo está completo, pronto para encarar novas aventuras. O objetivo deles é simples e ambicioso: explorar o mundo, descobrir todos os tipos de comida e ingredientes e aproveitar cada refeição juntos. Animados, eles seguem para a casa que conseguiram como base da guilda, mas ao abrir a porta bate aquela decepção. Por fora parece uma mansão dos sonhos, mas por dentro é uma bagunça, tudo velho, com poeira e um clima meio sinistro. Todos ficam desanimados e na mesma hora eles começam a reclamar com a Carol, que responde sem jeito, explicando que as opções eram poucas e só sobrou aquela casa para pegar. Ela garante que nada ali é perigoso e só existe alguns boatos de aparecer um fantasma de vez em quando para descansar. Mesmo com um clima estranho, a Kokoro vê o lado bom e diz que já é maravilhoso ter um teto para dormir. Ela pergunta para Carol se pode dar uma geral na casa e a líder libera na hora. O grupo inteiro se mobiliza na faxina, varrem, limpam, jogam tralhas fora, até o ambiente começar a ganhar vida de novo. No meio do multirão, o Yuki lembra do detalhe mais importante: uma mesa para refeições. Afinal, a ideia da guilda é reunir todos sempre para comer juntos, então a mesa precisa ser especial. Determinado, o Yuki decide que vai construir a mesa com as próprias mãos. Sem perder tempo, ele sai pela vila em busca de madeira. Enquanto isso, a Kokoro vai comprar os suprimentos básicos, tentando economizar ao máximo com o dinheiro que sobrou da missão do dragão. No comércio, a Kokoro conhece uma moça chamada Shinobu, que oferece de presente um prato bonito de boas-vindas para celebrar o início da nova guilda. Logo, ela descobre que a Shinobu é líder de outra guilda. Saren, a chefe da Shinobu, tem uma funcionária chamada Suzune e se compromete a cuidar da loja enquanto isso. A Saren pede para que a Suzumi ajude o pessoal a levar as compras para casa. No caminho, a conversa é animada e cheia de histórias e boas risadas. No caminho de volta para casa, a Suzumi aproveita para conversar e acaba contando para Kokoro que sua chefe, a Saren, já foi vice-capitã dos Cavaleiros do Reino. Apesar de ter uma posição de destaque, ela largou tudo para cuidar de crianças órfãs ou separadas dos pais, fundando a Casa de Caridade Serendia. Essa é uma história que surpreende a Kokoro e também a faz descobrir que existem pessoas que mudam a vida dos outros com suas escolhas. Depois de um tempo de caminhada, as duas chegam em uma área bem afastada, um lugar muito bonito e isolado que parece um
paraíso esquecido do outro lado do mundo, mas o clima logo muda. De repente, elas percebem que estão no meio de uma floresta escura, onde só conseguem enxergar olhos vermelhos brilhando. O medo toma conta das duas. A Kokoro tenta tranquilizar a Suzumi, mas acaba dizendo algo da forma errada, e isso só deixa a garota ainda mais assustada. Sem pensar duas vezes, a Suzumi puxa o burro para tentar fugir dali o mais rápido possível. Nessa confusão, a Suzumi tropeça em uma pedra e cai de cara no chão, enquanto o burro dispara, sumindo floresta dentro. O silêncio só é quebrado por um barulho estranho vindo do mato. A Kokoro tenta agir, pega uma corda, faz um laço e arremessa em direção ao barulho, conseguindo prender alguma coisa. Só que, para a surpresa de todos, o que ela laça não é um monstro, e sim um burro, mas um burro diferente que fala e ainda por cima esbanja charme. E para complementar, o burro é fêmea e adora receber elogios. O nome dela é Rima. Ela conta que trabalha numa fazenda chamada Elizabeth Park, que fica do outro lado da floresta. A Kokoro explica que estava puxando uma carroça quando o burro deles disparou e causou toda aquela confusão. Prontamente, a Rima se oferece para ajudar. Apesar do seu jeito simples, ela mostra que é forte de verdade e não liga para o peso, já que na fazenda ela lida com tarefas ainda mais puxadas todos os dias. A Kokoro até fica envergonhada, pensando que a Rima poderia ficar exausta de tanto carregar coisas pesadas, mas logo percebe que para a pequena ajudante isso não é nada demais. Enquanto isso, de volta à casa da guilda, o Yuki e a Carrie continuam a faxina. A Carrie posiciona uma cadeira para que o Yuki alcance a janela e possa limpar melhor, mas do nada o inseto sobe por baixo da saia dela. Assustada, Carrie larga tudo e a cadeira onde o Yuki estava perde o apoio. Ele acaba caindo direto no chão, batendo a cabeça com força. Depois da queda, o Yuki fica meio zonzo, como se estivesse sonhando. Nesse estado, ele acaba vendo uma menina misteriosa. Ela é a Amis, a deusa que já havia aparecido antes. Ela fala um pouco, só dando a ele uma pista do que está acontecendo, pois ela sabe que o Yuki ainda não vai entender toda a verdade. A Amis não se prolonga, mas cria um escudo mágico e manda ele de volta para a realidade. Antes de desaparecer, ela deixa um aviso importante. Quando o laço entre o Yuki e as garotas do grupo ficar mais forte, ela voltará para ajudá-lo novamente, assim como fez antes. No entanto, o Yuki deve ter paciência até que esse momento chegue. Quando o Yuki acorda, a primeira coisa que ele vê é o olhar preocupado da Carrie, que respira aliviada ao perceber que não aconteceu nada grave. Ele ainda lembra do recado do sonho, especialmente sobre a situação complicada da Carrie, e tenta demonstrar que está bem, fazendo um gesto para tranquilizá-la. Mesmo estando meio atordoado, o Yuki sente que logo estará recuperado, pronto para encarar os próximos desafios ao lado da guilda. Um tempo depois, vemos que a mesa artesanal finalmente ficou pronta. A Carrie teve que reconhecer, aquela garotinha era talentosa, não só para cozinhar, mas apesar de tudo, não foi tão simples assim. A mesa era tão enorme que não passava pela porta, então eles tiveram que passar um tempão ajustando. Já a Kokoro deu de cara com um bando de ladrões. Quando viram a Rima, eles logo foram para cima dela, querendo capturar a menina para vender num circo, e nem ligaram para as outras duas do lado. O problema é que eles ficavam chamando ela de burro, mas sinceramente a única coisa que ela tem de burro é a mentalidade. Por isso a Rima se irrita, saca uma espada e resolve tudo rapidamente. Depois que ela terminou, ela ficou com fome novamente. A Rima então tirou sua maçã especial e deu uma mordida. Nisso aconteceu algo que deixou as duas meninas de queixo caído. Depois de uma transformação, aquela criatura fofa e peluda virou uma garota super bonita. E então, no final de um dia puxado, todos finalmente terminaram suas tarefas. A Kokoro voltou para casa, olhou tudo limpo e arrumado e abriu um sorriso de satisfação. Já a Rima foi levada pela Suzumi de volta para sua dona. Assim, aquele dia cheio de acontecimentos acabou. No outro dia, o Yuki acabou pegando um resfriado e a Carrie comentou que era porque ele sempre ia dormir com o cabelo molhado. A Pecorine fez um mingau e o levou para ele, dizendo que ouviu falar que comer algo quente ajuda a suavizar e melhorar a gripe. No entanto, com somente uma colherada, o espírito do Yuki quase saiu do corpo. A Pecorine tentou animar ele a comer e ele deu mais uma colherada. A Carrie não gostou nada e disse que elas estavam mimando demais ele. Ela falou que basta ele dormir direito que ele já fica bom. E vendo a dificuldade dele, a Carrie foi medir a sua febre, mas só de tocar na testa dele, ela já pulou para trás, porque o calor era absurdo, parecendo o próprio sol. A Kokoro então começa a preparar um remédio natural daqueles em que ela tomava na vila dela. O remédio tinha até bicho, e a Pecorine estava quase colocando insetos dentro do mingau. A Carrie ficou com a cabeça quente com essa ideia, e disse que nem tudo se resolve com inseto, e como não tinha jeito, o melhor acabou sendo levar o Yuki para um hospital, senão aquelas duas iriam acabar matando ele no processo. O problema é que a Carrie não fazia ideia de onde tinha um hospital, então com um mapa gigante na mão, elas decidiram entrar em qualquer lugar que encontrassem. Assim elas chegaram até um lugar estranho, e foram recebidas por uma menina com cara de bruxa. Ela estava vestida de médica e enfermeira, algo bem fora do comum, mas ela parecia levar o seu trabalho a sério.
A Pecorini ainda lembrou a Carrie que não pode se julgar alguém somente pela aparência. A médica pediu para o Yuki tirar a blusa e fazer um exame completo, e depois de analisar e levantar os braços dele, ela viu alguma coisa estranha e já quis marcar uma cirurgia. Todos ficaram em silêncio, e agora era esperar para ver o que essa médica excêntrica faria para melhorar o garoto 3 vezes mais rápido. O Yuki foi levado direto para a mesa de cirurgia, amarrado tanto nas mãos quanto nos pés. Do lado de fora, a Kokoro estava tão nervosa que ela começou a bagunçar tudo no hospital, tomada pelas preocupações. A Carrie deu uma bronca nela, dizendo que ela sempre se desespera quando alguma coisa ruim relacionada ao Yuki está acontecendo. Ela pede para a Kokoro ter calma, afinal de contas, elas estão em um posto de saúde da cidade, logo tudo vai dar certo. De repente, um barulho agudo alto saiu de dentro da sala, deixando as 3 pálidas, e a Kokoro entrou em crise novamente. Se não fosse a Pecorini segurando ela, ela já teria colocado fogo no hospital. Foi nesse momento que um sujeito bem magro passou correndo, tropeçou nelas e ainda ficou reclamando, como se elas estivessem bloqueando o único lugar possível do corredor. Ele é o mesmo encrenqueiro dos dias anteriores. Ele apontou para a Pecorini e começou a reclamar, dizendo que não estaria ali doente se não fosse por ela. De repente, o som de serra apareceu novamente na sala, e então o homem ficou apavorado ao se lembrar que se ele perdesse a chance de fugir, ele nunca mais conseguiria sair daquele lugar. Para ele, esse lugar parecia mais uma prisão do que um hospital. Então, enquanto aquelas feras não apareciam, ele precisava arrumar um jeito de escapar. As garotas também não entendiam nada do que estava acontecendo ali. Então elas pensaram que talvez fosse melhor levar o Yuki para outro hospital. De repente, elas ouviram um barulho vindo do fundo, justamente o beco por onde aquele cara havia sumido. Uma menina surgiu segurando um machado, e ela estava arrastando um homem desmaiado atrás dela. As 3 ficaram em choque, olhando para a placa da sala de cirurgia. A Carrie perguntou para a enfermeira sobre a tal doença que o Yuki tinha, mas ela não respondeu nada, e só disse que hoje a família dele o levaria para casa, e a Kokoro apagou na mesma hora. Ninguém imaginava que uma simples visita ao hospital terminaria daquele jeito. Desde que eles montaram a guilda, só aconteceram coisas estranhas, e agora que a pequena Kokoro caiu dura no chão, as outras 2 ficaram completamente perdidas, e em momentos assim, a Pecorini diz que o melhor é comer para não cair duro também. O nome da garota que havia mexido no paciente mais cedo era Eriko, e enquanto ela andava pela rua, ela ouviu um chamado vindo de uma barraca de adivinhação e resolveu entrar. A mulher avisou que não cobraria nada, porque o pai dela queria ler a sorte de alguém especial, no caso, a Eriko. Em cima da mesa tinha um crânio, e o espírito que estava ali saiu para fora e chamou a Eriko para tomar um chá. Ela ficou indignada e deu uma espadada no pervertido. Ela diz que não tolera essas piadas e disse que iria dar uma lição para ele aprender. O crânio então virou bonzinho rapidamente e começou a prever o futuro. Agora, no caminho para casa, a Eriko estava animada. Ela só não entendia porque tantos esquisitos ficavam em cima dela, mas ela sempre os dava uma cortada rápida. Ela começou a pensar que o amor verdadeiro não é necessário. E um tempo depois disso, a Eriko passou pela porta da cirurgia onde esteve mais cedo, mas o som de alguém respirando pesado lá dentro fez ela parar. O Yuki parecia um peixe fora da água, ofegante ali no escuro. Quando abriu os olhos, ele deu de cara com a Eriko olhando fixamente para ele. O susto foi tão grande que ele quase parou de respirar. No dia seguinte, as meninas em casa também já estavam de pé, e elas queriam saber se o Yuki já havia melhorado. Aquele hospital era meio maluco, e isso estava deixando a Carrie ainda mais aflita. Depois do café, elas decidiram ir até o hospital para ver o Yuki, e durante a manhã, fome era a última coisa que o Yuki sentia. Ele estava sentindo somente pânico, pois a Eriko estava com aqueles olhos vermelhos intensos, segurando um prato de arroz para ele. A Pecorini e o restante do grupo estavam chegando à porta do hospital, quando elas perceberam uma multidão reunida. Eles diziam que o hospital havia levado tudo deles, e em resposta, a enfermeira Nanaka avisou que não queria conversar com gente do outro lado da cidade, então era melhor que eles nem aparecessem muito. No entanto, isso só deixou o povo mais irritado. Eles começaram a perguntar se aquela ladra, a Eriko, estava por aqui. Só foi um deles falar isso, que o que acabou aparecendo não foi a Eriko, e sim o brilho de um machado. Ao mesmo tempo, a Eriko comentou da barulheira que estava acontecendo, então ela deu uma encarada lá de cima do segundo andar, e isso deixou todos tensos. Depois, ela desceu e ficou cara a cara com todos. Ela perguntou se eles estão ali para uma confusão, pois se eles estiverem, eles vão ter que encarar as consequências. A Eriko foi para cima sem dó nem piedade, fazendo com que todas as pessoas entendam com quem eles estão mexendo. A Nanaka não deixou a amiga sozinha e também virou o hospital de cabeça para baixo. O poder das duas era de assustar qualquer um, e para fechar, chegou a vez da médica. Ela soltou umas pétalas de flores venenosas, fazendo o povo desmaiar, e o nome do grupo delas era Twilight Caravan, uma guilda conhecida e temida no mundo todo. Feito isso, ela avisou que se eles não começassem um tratamento logo, depois iria acabar sendo tarde demais para tentar salvar qualquer um deles. Na mesma hora, as 3 ficaram em choque, pois elas levaram Yuki para receber um atendimento justo naquele hospital.
hospital, e de repente elas perceberam que precisam tirar o Yuki de lá o mais rápido possível. E enquanto a médica dava atenção para outra coisa, elas entraram no quarto escondidas e deram de cara com a Eriko. E ao mesmo tempo, Yuki estava sentado em uma cadeira, amarrado como se fosse um frango prestes a ir para o forno. A Eriko estava quase forçando aquele anel esquisito na mão do Yuki, e as três do lado de fora começaram a bolar um plano para resolver tudo aquilo. A Carrie puxou a responsabilidade e foi pensar em uma estratégia, e já que a Kokoro tinha talento com insetos, esse era o momento de colocar isso em prática. De repente, uma fumaça roxa tomou conta do hospital. Elas aproveitaram que a Eriko saiu para ver o que estava acontecendo e invadiram o local para tentar resgatar o Yuki. A Pecorini e a Carrie já iam fugir com ele, só que elas perceberam que estavam presas. Tanto em cima quanto embaixo havia pessoas perigosas bloqueando o caminho, e se elas fossem pegas, não teriam para onde correr. A Carrie decidiu bancar a corajosa, fingiu uma dor de barriga e fez um teatro para os médicos. Isso deu tempo para que a Pecorini jogasse o Yuki pela janela do segundo andar, pois esse era o único jeito. A Carrie e a Pecorini levaram o Yuki para um consultório mais tradicional, onde o médico falou que ele estaria totalmente recuperado em poucos dias. E olhando a irritação no peito do Yuki, o médico comentou que o que ele tinha parecia um resfriado e que muita gente errava o diagnóstico. Ele comentou que o atendimento anterior que ele recebeu foi muito bom e disse que o profissional que cuidou dele é realmente habilidoso. Assim, as garotas ficaram se perguntando para onde elas haviam levado o Yuki antes. Elas comentaram mais ou menos onde fica o local para o doutor, e ele comentou que mesmo os médicos de lá sendo malucos, eles têm uma mão muito boa para cuidar das pessoas. Então, apesar de tudo, ainda é seguro confiar neles. E assim as garotas ficaram bem mais tranquilas. E no dia seguinte, quando eles fossem ver a Carrie, era capaz dela já estar até melhor do que antes. A Carrie voltou e ela parecia mesmo mais animada. Na hora do café, a Pecorini tirou do bolso um folheto que tinha achado. Era um convite para todos irem até a Vila Taga ajudar a colher ingredientes de tempero. O pagamento era por dia e todos ainda iriam ganhar as famosas sementes Tagon, sendo essas sementes especiais super valorizadas. A Pecorini queria juntar o grupo inteiro nessa missão e a Carrie nem resistiu muito. Não demorou muito tempo e todos já estavam indo para lá. O caminho foi tranquilo e cheio de paisagens bonitas. Parecia até mesmo um passeio em equipe. A Carrie passou o dia inteiro tentando e só conseguiu pegar uma conchinha do mar. Enquanto isso, a Kokoro ia juntando insetos para comer. Quando o sol já estava baixo, a Carrie só tinha conseguido 2 peixes minúsculos. A Kokoro tentou animar, dizendo que dava para fazer sopa usando os vegetais e os sapos que o mestre dela pegou. Para ela é melhor mastigar alguma coisa do que passar fome. A Pecorini voltou cheia de expectativas. Ela pegou alguns pássaros enormes e aquilo dava para alimentar tranquilamente todo mundo. A experiência de quem trabalha em restaurante faz a diferença nessas horas, e ninguém acreditava que a carne podia ficar tão saborosa. Na sequência, ela trouxe algumas frutas do mato que encontrou. A Kokoro ia provar para ver se era doce ou picante, mas reparou que o sapo que comeu aquilo ficou rolando pelo chão. A Carrie, meio alterada, saiu abraçando a Kokoro, e só em momentos assim que dá para conhecer a essência de cada um ali. No fim, quase todo mundo dormiu, menos a Kokoro. Ela ficou ali, curtindo um chá e olhando os amigos dormirem ao redor da fogueira. A Kokoro agradeceu mentalmente por estar junto de todos, e na manhã seguinte, cada um foi cuidar da sua higiene. O Yuki parecia que tinha imã para confusão, mas mesmo assim a Kokoro deixou ele ir lavar o rosto no lago. Mas quando voltou, ele já estava preso na boca de um monstro. A criatura carregou o Yuki e sumiu. A sorte que de algum canto, uma flecha acertou o monstro, salvando o Yuki, mas jogando ele longe. O Yuki bateu a cara num tronco e desmaiou, e mesmo apagado, ele ainda escutava vozes. Quando abriu o olho, ele deu de cara com um pedaço de madeira que parecia ter um rosto. Ele olhou para os lados, pegou a madeira e a balançou. Foi aí que uma garotinha pulou de trás da árvore. Ela estava bem tímida e mal conseguia encarar ele. O Yuki devolveu o pedaço de madeira e agradeceu pela ajuda. A menina fez uma referência e se apresentou como a Aoi, e logo em seguida ela jurou que não era estranha e que ela só gostava de conversar com bonecos, algo bem normal. Aquele ali era o número 1, que ela usava para praticar quando não tinha companhia. A Aoi, apesar de conseguir conversar com animais e plantas, infelizmente nunca teve amigos humanos, então sempre sonhou em encontrar gente para ser amiga. E assim se passaram vários anos. Ela ainda conversa com o número 1, mas quase não convivia com outras pessoas, então não tinha muita novidade para compartilhar. Ela se culpava por isso, dizendo que ainda falta muito para conseguir ter amigos de verdade. O Yuki tentou falar alguma coisa, meio envergonhado, mas a Aoi pensou que ele era tão solitário quanto ela, uma pessoa que quer ter amizades, mas não tem ninguém por perto. Assim, eles decidiram ser colegas e montar um grupo juntos. A Aoi perguntou para o número 1 se ele já tinha pensado em algum nome maneiro, mas ela mesma respondeu. O Yuki ficou ali de lado, meio sem saber o que fazer. Sua vontade era ir embora de fininho, mas ele achou melhor ficar, até que as suas amigas chegaram, e a Aoi ficou completamente envergonhada, as cumprimentando de qualquer jeito. Então todos
eles seguiram com sua viagem e Aoi foi atrás. A Carol chamou ela para andar junto com eles, mas ela ficou envergonhada e preferiu continuar atrás. A Pecorini comentou que foi sorte ter cruzado com Aoi justamente quando eles chegaram em Targon para colher as frutas. Logo apareceu uma menina super bonita, recebendo todo mundo em Targon. A primeira pergunta foi sobre como o grupo deles se chamava. A Kokoro travou, pois ela nunca tinha pensado nisso antes, mas a Pecorini logo salvou a todos, dizendo que o nome da guilda deles era a Guilda Gourmet. A garota se apresentou como Misato, da guilda Forestier. Além dela, tinha mais algumas meninas por ali, como a Hatsune, que provavelmente estava perdida ou dormindo em algum canto. A Misato avisou que em breve o pessoal da guilda Elizabeth Park também iriam chegar para ajudar. Era só todos esperarem um pouquinho. A Kokoro lembrou que essa guilda era daquela garota que havia ajudado ela uma certa vez, quando ela foi às compras sozinha. Enquanto isso, a Rima e a equipe dela estavam a caminho. A guilda deles tinham 4 integrantes. Na hora de descansar, eles perceberam algo bizarro, sendo várias sombras escuras com a aparência deles. Até mesmo o poder mágico era igual, parecendo um reflexo assustador. O pessoal da guilda Gourmet deu a volta pela vila e acabaram encontrando uma menina boiando lá no alto, dormindo profundamente, e mesmo batendo em uma coluna de pedra e caindo no chão, ela continuou o sono. A Pecorini foi lá e acordou ela, perguntando se ela estava bem, e a garota era a Hatsune, também da guilda Forestier, aquela que a Misato já havia apresentado antes. Na floresta, a Rima e seus colegas conseguem derrotar a cópia falsa da Rima rapidamente, só que quando eles pensavam que tudo ia ser fácil, uma energia estranha apareceu e deu uma surra neles. A pessoa que bateu neles foi a Cristina, que era a parceira da Carol. A Hatsune comentou sobre a irmã mais nova dela, que era apaixonada por livros. O nome dela era Shiori, e mesmo com pouca saúde, ela era capaz de passar a noite inteira lendo. A Hatsune tinha comprado livros novos e só queria logo poder rever a irmã. Ninguém ali sabia que nesse exato momento, a irmã tão esperada estava enfrentando um problemão do outro lado da floresta. Depois de algum tempo, vemos a galera da guilda Gourmet acordando cedo para colher as frutas do campo. A Kokoro pegou um pouco de terra na mão e percebeu que esse solo é muito bem cuidado. A drenagem é ótima e está tudo certo. O cheiro das especiarias era tão boa que dava fome só de sentir o aroma. A Hatsune chegou junto e agora ela não ficava mais largada na rua. Acontece que toda vez que ela usa os poderes dela, ela fica sem energia e acaba dormindo, não importando o lugar onde ela está. Por isso ela resolveu deixar os seus poderes de lado e todos ali ficaram surpresos. Afinal de contas, é a primeira vez que eles conhecem alguém com habilidades tão especiais assim, tendo um poder tão grande que faz a pessoa dormir. A Misato tentou tranquilizar ela, dizendo que estava tudo certo e que ela podia confiar, pois todo mundo ali ao redor parecia ser gente boa. Logo, o barulho dos moradores chamou a atenção de todos. Eles correram para ver o que era e viram o grupo da Elizabeth Park sendo trazido em macas. A Mahiro contou super fraca que eles enfrentaram um grupo de impostores na floresta. Não só isso, mas eles também foram atacados por uma mulher muito estranha e malvada. Sobre a Shiori, eles acabaram se perdendo dela durante o ataque, mas fizeram o possível para ajudar, e sair vivo desse combate foi muito difícil. A Kokoro foi socorrer a Rima, que estava toda machucada, e ao mesmo tempo os moradores começaram a conversar baixinho entre eles, e os rumores estavam certos. Muitas pessoas têm visto cópias perfeitas na floresta, e eles acabam sendo atacados por essas cópias. E além disso, até mesmo a dona da pousada havia sumido há alguns dias. A Hatsune resolveu usar o seu poder para vasculhar as memórias da Rima, e percebeu na hora que a situação era bem esquisita. Ela ficou desesperada, querendo sair correndo para procurar e salvar sua irmã, só que a Misato segurou ela, dizendo para irem juntas resgatar a Shiori. O Yuki logo topou, dizendo que também ia. A Aoi também decidiu se juntar. Assim, o grupo ficou completo, com todos determinados a não deixar ninguém para trás. No fim das contas, essa nem era a missão da Guilda Gourmet, e eles nem precisavam se meter, mas eles são pessoas que não conseguem virar as costas para uma situação assim. O que eles não imaginavam era que dentro daquela floresta já havia uma armadilha poderosa preparada, só esperando alguém pisar nela. A Pecorini se lembrou de chamar a Karen para essa viagem, mas viu que ela já havia sumido faz tempo. Enquanto isso, a nossa vilã, depois de manipular a mente de um morador, ela simplesmente absorveu a alma dele para si mesma, e sem precisar explicar mais nada, já dava para sentir que ela ia ser um problema sério para os nossos heróis. A Rima já estava recuperada depois dos cuidados da Kokoro, e voltou para o local onde tudo aconteceu. A Aoi percebeu que o clima ali estava esquisito, meio reprimido, como se o lugar tivesse medo de alguma coisa. A Hatsune usou magia para sobrevoar a região, mas do nada sentiu uma energia vindo de algum canto. Essa energia estava mirando nela. Por sorte, ainda não era hora dela partir, então a Hatsune saiu ilesa, mas a energia sugou toda a força dela, e assim que reconheceu um nome conhecido, ela ficou atordoada. A Shioro apareceu para encarar a Hatsune, só que estava tudo estranho. A Shiori começou a mudar de cor,
passando do cinza para o vermelho, e então ela decidiu atacar a própria irmã. A Hatsune juntou toda a força que ela tinha para se defender, e depois de ficar sombria, a Shiori ficou ainda mais poderosa. O impacto disso tudo sacudiu a floresta inteira, destruindo uma parte considerável. E quando o pessoal chegou, eles só viram a Hatsune ajoelhada no chão, chorando. Eles falaram para ela não desanimar, pois eles ainda precisavam entender o que estava acontecendo. E enquanto tudo isso acontecia, a Carrie estava isolada no topo do morro. Ela temia que se tudo continuasse assim, a vila seria destruída. Mais cedo, a Pecorine já tinha percebido o olhar estranho da Carrie e ficou desconfiada. A Carrie escondeu o que pensava e rebateu, dizendo que ela só está imaginando coisas. Ela disse que nem todo mundo acorda animado igual a ela. E enquanto conversavam, um grito agudo atravessou o ar, seguido de barulhos muito estranhos. A Pecorine não pensou duas vezes e saiu correndo. A vila lá embaixo estava completamente cercada por criaturas demoníacas. Almas assustadores perseguiam os moradores. No susto, a Pecorine conseguiu chegar a tempo e salvar uma menina. E uma flecha passou voando na direção delas, que era a Shiori. O Yuki e a Rima correram atrás dela e viram que o caminho era para a vila. Quando estavam prestes a tentar ajudar o pessoal, a Cristina apareceu. A Rima avisou para todo mundo ficar atento, pois ela é responsável pelo ataque à guilda da Elizabeth. A Cristina facilmente achou as fraquezas e foi para cima. O Yuki tentou defender, mas não deu conta. A Kokoro conseguiu criar uma barreira a tempo, e o Yuki, por não ter aguentado a pressão, acabou caindo e desmaiando. Em um sonho, o Yuki encontrou uma deusa familiar chamada Amis, que o despertou, e pela primeira vez o Yuki ficou realmente desesperado, pedindo para voltar logo à realidade. O grupo dele estava em uma partida que podia ser fatal, então ele precisava voltar o quanto antes para ajudar. A Amis só balançou a cabeça, surpresa pelo reencontro tão rápido entre a Cristina e o Yuki, mas pelo visto parece que nem ela lembra direito. No momento, a Amis não pode intervir no mundo real, e só ele poderia ajudar o grupo da Kokoro. Ela então diz para ele liberar o poder da Princesa Guerreiro, aquele poder que ele usava antes de perder a memória. Ela pede para que ele se lembre disso e salve os seus amigos. Enquanto isso, durante a luta, até a Rima com seu coração firme havia caído. O Yuki acordou de repente, como se fosse um milagre, e logo usou seu poder para fortalecer todo mundo. O grupo sentiu uma nova energia, parecendo que eles haviam renascido, e eles ficaram muito mais fortes. Primeiro, a Rima virou humana e foi corajosa para o ataque. Eles quase conseguiram virar o jogo. O Yuki tentou finalizar, mas a Cristina não deu mole. Ela se defendeu da espada do Yuki com facilidade e ainda deu um chute que jogou ele para longe. E como ela já conseguiu o que precisava nesse dia, ela foi embora. E agora parece que a Shiori foi tomada pela escuridão, mas se ela ainda tiver consciência, deve ter um jeito de resolver. A Pecorine continuou lutando contra o poder sombrio, mas claro, ela não dava conta da situação. A Carrie começou só querendo observar tudo de longe, mas acabou não resistindo e entrou na briga também. Em meio à fumaça que subia da confusão, a Hatsune apareceu do nada, entrou na mente da Shiori e conseguiu escapar. Eles juntaram forças para sair do domínio mental, afastando de vez toda a escuridão da alma dela. A galera se uniu para eliminar todos os perigos, e assim a paz voltou a reinar naquela vila calma, sem ninguém se machucar. Quando voltaram da vila, a guilda Gourmet cumpriu várias missões novas e ainda ganhou reconhecimento da Lady Karen, que faz parte da Associação de Administração de Guildas. Eles curtiram vários dias juntos, separados naquele campo enorme, sendo aquela a principal área de arroz de Landsol, e todos estavam animados no trabalho, pois o arroz era sensacional. Só que ultimamente os animais selvagens estavam invadindo e atrapalhando a vida dos moradores. Pássaros e javalis não paravam de chegar para causar problema, e os fazendeiros não conseguiam se livrar deles. Por isso, a missão agora era ajudar os fazendeiros a dar fim nessas pragas, e o prêmio seria o famoso arroz, o melhor arroz de todos. A Carrie não conseguiu escapar de ter que explicar tudo pro Rei Demônio sobre o que aconteceu na Vila Targum, e ela estava tremendo de nervoso. A rainha ainda tinha passado uma tarefa extra para ela, vigiar o Yuki e relatar tudo o que ele estava fazendo, e isso encerra as lembranças dela. A Carrie tomou um gole de água e olhou para a guilda, refletindo consigo mesma porque ela precisa ficar de olho nesse pessoal. Para ela, isso não faz sentido. Enquanto a galera discutia qual missão pegar, o Yuki reparou em um papel preso bem abaixo. Era uma missão para encontrar um mestre. A Karen já adiantou para todo mundo, dizendo que isso nem mesmo é uma missão de verdade. A Carrie achou tudo isso uma perda de tempo e foi embora, sem pegar nada dessa vez. Só que o Yuki ficou segurando aquele papel, todo pensativo. Assim que saíram, eles se depararam com algumas crianças fazendo barulho e chorando. A Carrie diz que quem quiser pode se importar com isso, mas ela não vai, e então ela volta para sua casa. Mas as crianças logo entram na frente dela, bloqueando o caminho, e não param de chorar. No fim das contas, eles acabam sentados em uma lanchonete batendo papo. Foi aí que eles descobriram que eram aquelas crianças que tinham postado aquele aviso de missão. Os pequenos queriam muito encontrar o mestre para mostrar o caminho como aventureiros de
de verdade. A Carol perguntou o motivo de tanta empolgação para se tornarem aventureiros, e isso era óbvio, eles queriam ser aventureiros de verdade e melhorar as condições de vida de todos, e isso deixou todos desconfortáveis, pois no fundo as crianças demonstravam mais interesse em ser aventureiros do que eles. O Yuki então aceitou se tornar mestre das crianças ali mesmo. Mais tarde, a Carol ficou na rede pensando no que fazer. Essa missão parecia fácil, mas dava trabalho. A Carol dizia que não servia para ser instrutora, pois ela não tinha paciência para crianças, e se aquelas crianças não fossem muito educadas, ela já teria perdido a paciência. Enquanto isso, a Pecorine estava preparando alguns artesanatos para que o Yuki possa dar para as crianças depois da missão. Ela não falou nada, mas o artesanato que o Yuki estava fazendo era meio estranho. No dia seguinte, a primeira aula da Pecorine foi a caça ao tesouro. Os lugares com um X no mapa eram onde estavam escondidos tesouros. Era só achar os tesouros e trazer de volta. O Yuki ficou responsável por cuidar de todo mundo. A Carol soltou um suspiro, sentindo uma ansiedade que ela não sabia explicar. Os três ficaram escondidos atrás das árvores, só observando o Yuki e as crianças indo cumprir a primeira tarefa. A bússola apontava para o norte, mas o garoto achou que era só seguir aquele caminho e guiou as crianças. O resultado foi que eles acabaram se metendo em uma confusão. Os pequenos foram cercados por aranhas e demoraram para sair dessa. Em um certo momento, as três alertaram o Yuki, e ele parece ter percebido o aviso. Só que ao invés de voltar para o caminho certo, ele virou o mapa para o lado totalmente diferente. O trajeto certo, que deu tanto trabalho para montar, acabou indo por água abaixo, e a Pecorine tentou usar o seu item especial, uma roupa que ela ficou a noite inteira fazendo. Ela tentou avisar as crianças que aquele caminho não daria em nada, só que inesperadamente o grupo das crianças se uniu e a venceu rapidamente. A trilha ficou cada vez mais complicada, com todos indo parar nos lugares mais perigosos. Eles encontraram vários monstros pelo caminho. O Yuki já tinha perdido a conta de quantas vezes caiu nas armadilhas. A Carol e a Kokoro se esforçaram demais para salvar ele, e depois todos se sentaram exaustos, e a Carol não conseguia entender porque tudo no fim acabava sobrando para ela e para as outras garotas. E para completar, parecia que o Yuki só sabia arrumar encrenca. Ele foi parar direto na boca de um pássaro monstro, e lá foram a Kokoro, a Carol e a Pecorine derrotar essa criatura. Elas sacaram que aquele ali era o verdadeiro responsável por acabar com as plantações, e agora tudo fazia sentido, pois nem mesmo reunindo todos os agricultores juntos, eles iriam dar conta desse problema. E depois de um dia inteiro enfrentando criaturas, todos já estavam exaustos, sem força para nada. Mas tudo foi resolvido quando a Pecorine achou comida, e quando tudo passou, os três pequenos acordaram e passaram a achar que eles deram conta do recado. E a Pecorine, com um sorriso no rosto, falou que aquela missão foi um pedido dos fazendeiros, e em troca eles iriam ganhar arroz como recompensa. No fim, a Pecorine usou esse arroz para preparar um ótimo prato para todo mundo, e o prato, como sempre, ficou uma delícia. Agora vemos as crianças se divertindo com os filhotinhos de avestruz do outro lado do campo. Acontece que desde que um avestruz nasce, o primeiro ser que o filhote vê já é uma mãe para ele, e pelo jeito aqueles três já foram adotados pelos bichinhos. Landosol é uma cidade enorme. Lá você faz compras e ainda ganha um cupom para participar de sorteio. A Kokoro achou um sapato que ela acredita que vai ficar perfeito no Yuki. Ela pegou 4 cupons, girou a roleta 3 vezes, só pegando bolinha branca, até que na última rodada parece que algo aconteceu. Mais tarde vemos a Carol comentando que a Kokoro foi a sortuda que levou o prêmio do principal sorteio. Elas arrumam suas malas e se preparam para curtir uma praia. Um tempo depois, com o Yuki quase dormindo, a Kokoro aparece no quarto. Lá ela explica que cresceu isolada nas montanhas, então nunca entendeu nada sobre trajes de banho. Ela nem sabia se aquilo estava bonito mesmo. Então ela foi pedir a opinião dele. A vendedora elogiou, mas para Kokoro, se o Yuki não curtisse, ela nem mesmo usaria essa roupa. Quando o Yuki deu a sua aprovação, a Kokoro respirou aliviada. Ela ainda tentou pegar um livro sobre natação na biblioteca, e no silêncio da noite, os dois ficaram treinando nado no chão mesmo. No dia seguinte, o clima estava perfeito para a praia. Todos estavam animados e a Carol ficou no canto, toda tímida. Ela não esperava que logo depois de receber uma missão para ficar de olho neles, ela acabaria indo curtir uma praia com todos. A Pecorine e o Yuki começaram a brincar na água, um jogando a água no outro. O Yuki nem sabia direito o que estava fazendo. Ele acabou levando um banho de água salgada na cara, e só depois foi perceber que a água era salgada. A Kokoro, no maior cuidado, explicou que a água do mar é salgada, e ele tem que fechar os olhos para não arder. Ele entendeu a manha e começou a jogar água nelas. A Pecorine, animada, começou a espirrar água na Kokoro e no Yuki, que acabaram indo parar longe, levados pela onda. Claro que eles não iam deixar a Carol de fora. A Pecorine foi até a Carol e perguntou se ela não sabia nadar. Ela disse que não sabia, então a Pecorine teve a brilhante ideia de empurrar a Carol em cima da boia, fingindo que ela é um navio. A experiência deixou a Carol apavorada, e quando voltaram, a Pecorine estava cansada. A Kokoro se surpreendeu ao ver ela assim. Então a Pecorine resolveu revelar um segredo. Ela explica que as armaduras que ela usa dão mais força
força, recuperam a energia, evitam a dor, frio e muito mais coisas. Mas o lado ruim é que ela fica com uma fome absurda. Às vezes, ela até apaga de tanta fome. Sem essas roupas, a Pecorini é igual a qualquer garota normal. A Kokoro percebeu que tanto a força quanto o apetite surreal da Pecorini tinham um motivo escondido. A Carrie ficou encucada e perguntou se ela podia sair contando isso para as pessoas. A Pecorini riu e disse que não tem problema. Do nada, eles encontram de novo a Suzumi, a empregada. Ela estava perdendo o controle da carroça, porque o burro saiu correndo na estrada da praia. O pessoal da Kokoro foi ajudar, e enquanto trocavam ideia, eles descobriram que a Saren estava nas proximidades, inaugurando uma loja. Logo, eles correram para dar um oi para a irmã mais velha, e ainda aproveitaram para comer. A Saren ficou toda feliz vendo a guilda gourmet se saciar, e os boatos estavam certos. Aquele grupo curtia demais uma boa comida. Mesmo assim, havia algo errado acontecendo. No auge do calor, o restaurante estava quase vazio, mesmo servindo pratos incríveis. A Saren comentou que ali perto existia uma barraca concorrente. O prato principal do outro lugar acabou levando toda a clientela dela. No fim das contas, não dava para fazer muita coisa, pois competição é competição. A Pecorini tentou a consolar, dizendo que eles podem aparecer todos os dias ali para comer. Logo, eles resolveriam esse problema. Mas então surgiu uma dúvida na mente de todos. Afinal de contas, qual será o segredo do cardápio do concorrente? A outra barraca era enorme, o atendimento era animado e o movimento por lá não parava. Visualmente era difícil competir com tudo aquilo. O diferencial mesmo era a técnica deles, porque o churrasco era realmente sensacional. Só então a responsável pelo lugar resolveu se apresentar, sendo ela Akino, a líder da Fundação Mercúrios. Ela explicou melhor a lógica. Nessa praia, o costume de comer sorvete já ficou no passado, pois depois de tomar um banho de mar gelado, o que o corpo pede mesmo é comida quente e um docinho para dar energia. A Akino foi até a Saren para desafiar, mas a dona da barraca se manteve firme, sem nem cogitar trabalhar para outra pessoa. A Mifuyu não aguentou o clima tenso e acabou falando o que pensava. O interesse real da chefe era contar com o talento da Saren, mas ela não sabia como a convidar. Ela ainda reclamou que, com tanta gente sem experiência ali, talvez fosse complicado. Esse tipo de comentário só fez a raiva da Carrie crescer ainda mais, deixando ela determinada a mostrar do que a guilda gourmet era capaz. Mesmo assim, a Saren explicou que a Akino não era uma pessoa má. Apesar de vir de uma família rica, ela decidiu construir seu próprio caminho, fundando o restaurante Mercúrios por conta própria. A dona do restaurante ficou feliz pelo apoio da guilda gourmet, mas também ficaram meio sem graça por acabar atrapalhando o descanso do pessoal. Desde o começo, o objetivo desse grupo sempre foi explorar e experimentar comidas diferentes, mas eles tranquilizaram a Saren, dizendo a ela para não se preocupar. Enquanto isso, do outro lado, duas funcionárias da Mercúrios estavam dando uma pausa depois de um turno puxado. Uma delas estava comendo um takoyaki, enquanto a outra tomava vinho, dizendo que veio para ajudar, porque a Akino ia abrir mais uma loja. Só que no meio do passeio, ela não parava de esbarrar em casais apaixonados, o que já estava deixando a garota loira maluca, com o fato dela ainda estar solteirona. Para piorar tudo, ela estava tão bêbada que não estava nem mesmo entendendo o que estava acontecendo ao seu redor. No fim, ela foi jogada no mar pela colega, pois a sua amiga acreditava que o mar iria fazer ela acordar para a realidade. A garota loira ficou com os pés para fora da água. Sua amiga se perguntou se o mar ali era raso, mas logo depois a água do mar se ergueu do nada e um grito monstruoso foi escutado pela praia toda. A galera saiu correndo dizendo que um monstro havia aparecido, e o barulho foi tão longe que atraiu até mesmo a Pecorini e o restante do seu grupo, que estavam pescando ali perto. Pecorini não pensou duas vezes antes de correr para tentar ajudar. Quando entendeu o que estava acontecendo, ela não teve medo de arriscar e puxou a amiga da confusão só usando a força das mãos. A situação era caótica, só que a força bruta sozinha não ia ser o suficiente. Todo mundo se uniu, e assim eles conseguiram controlar o povo gigante. Depois disso, finalmente veio o descanso. No fim, as rivais de anos resolveram dar uma trégua, especialmente quando a Saren conseguiu recuperar os clientes. Assim, ninguém saiu derrotado. As duas reconheceram a importância de competir e cooperar ao mesmo tempo. Elas pensaram na possibilidade de crescer juntas, e depois da reconciliação, a Carrie chamou todos para um mergulho. Ela usou uma magia em todos eles, permitindo com que eles explorassem o fundo do mar e curtissem uma vista inédita. A Kokoro quis entregar o polvo fresco para a dona do restaurante, e como a Pecorini tinha saído para fazer compras, ela não foi junto. A Kokoro pensou que era melhor levar logo, já que ele estava fresquinho. Só que ao abrir a porta, ela se deparou com um clima ainda mais estranho do que o normal. Dois fregueses habituais estavam quase ajoelhados, implorando para a dona preparar alguma coisa para eles, mas o chefe só abraçava os joelhos e repetia o tempo todo que ele queria um pudim. A Kokoro pensou em lembrar o dono do bar de descansar, mas antes disso ele já começou a preparar outro pudim. O Yuki olhou para cima e disse que tinha algo estranho lá no alto, mas ninguém além dele enxergava nada diferente. Foi então que surgiu uma voz misteriosa se apresentando como a Shinobu, uma vidente anônima da cidade. Ela apareceu porque
porque ouviu que o dono dessa loja estava com alguns sintomas estranhos. Então ela resolveu investigar por conta própria. Logo depois ela percebeu que havia um espírito pairando no bar, bem sobre a cabeça do homem. O fantasma estava assombrando o dono da loja com a intenção de fazer com que ele fizesse pudim. E a Shinobu percebeu que o Yuki tem o dom de ver coisas sobrenaturais. Por isso, ela logo quis convidá-lo para conhecer a sua guilda. Eles foram até lá, e o clima na guilda dela era bem sinistro. De repente, uma arma caiu bem na frente do Yuki, assustando todo mundo. No alto, duas menininhas tremiam, morrendo de medo. As duas não gostam da presença de um estranho e culpam a Shinobu por trazer alguém de fora, explicando que aquele visitante era alguém que podia ajudá-las a reviver o Rei das Sombras, o famoso vampiro lendário que elas adoram. A Kokoro ficou totalmente perdida, porque tudo aquilo soava perigoso demais só pelos nomes que ela ouviu. Quando os dois tentaram escapar, uma nuvem de morcegos apareceu atrás deles, acompanhado de uma voz que bloqueou qualquer chance de fuga. Sem opção, o Yuki e a Kokoro avançaram pela casa sombria. No centro do cômodo havia um cristal gigante. De dentro dele, uma pessoa abriu os olhos e cumprimentou o Yuki e a Kokoro. E aquela pessoa era ninguém menos que a própria Rainha da Noite, chamada de Ilha. A Kokoro rapidamente percebeu a magia concentrada naquele cristal, e a Ilha, ao mesmo tempo, abriu um portal e se materializou diante de todos. Só que assim que ela saiu daquele lugar, o seu corpo se encolheu, ficando baixinha e super fofa. A Shinobu então fez questão de explicar quem ela era. Aquela era a Rainha dos Vampiros, a líder máxima que comandou a guerra contra os humanos, elfos e homens bestas. Ela acabou derrotada numa batalha divina e acabou sendo selada, mas elas conseguiram quebrar esse selo. No entanto, parte do corpo dela ainda está selado. Logo, a Rainha dos Vampiros não tem mana o suficiente, por isso ela acabou ficando presa nessa versão miniatura. Mesmo assim, a Kokoro ainda estava desconfiada, achando que talvez a rainha quisesse devorar o mestre dela, mas logo ela percebeu que esse não era o caso. A Ilha encostou a mão no peito do Yuki e sentiu a energia adormecida nele, percebendo que aquele era o segredo para que ela voltasse com toda a sua força. No entanto, as coisas desandaram quando os próprios morcegos começaram a atacar a ilha, o que pegou todos de surpresa, pois ninguém esperava que a magia dela estivesse tão baixa assim. Quando viu ela sendo atacada, o Yuki não pensou duas vezes, agarrou a rainha e tentou escapar junto dela. Provavelmente, ver ela ferida despertou algo nele, o que o fez liberar um poder intenso. A energia que saiu do corpo do Yuki atingiu diretamente a ilha, restaurando a sua forma adulta e cheia de poder. Agora sim, ela mostrou toda a sua força, dominando o ambiente e assustando todos com a sua aura poderosa. Todo mundo finalmente percebeu que quem estava diante deles era a vampira lendária de verdade, mas esse momento de glória foi curto, pois logo depois ela voltou à forma pequena novamente. A Kokoro lembrou o Yuki que era melhor dar o fora dali, enquanto todos ainda estavam distraídos. No entanto, quando o Yuki salvou a rainha dos vampiros, ele acabou deixando diversos pudins caírem no chão, e sair correndo depois de fazer isso não seria uma boa ideia, já que a garotinha estava muito irritada e ameaçando jogar uma maldição pesada neles. Um tempo depois, a Carrie já estava em casa esperando o pessoal voltar, até que ela ouviu batidas na porta. Ela foi abrir e deu de cara com a Shinobu e a Miyako. Ela já ficou preocupada, achando que aquela bagunça iria acabar trazendo uma maldição para a casa deles. Mesmo chorando, ela deixou todos entrarem, enquanto ela pensava em uma solução. A Kokoro explicou tudo para Carrie, mas ela não conseguia parar de surtar com a ideia de dividir o seu lar com um fantasma. Enquanto isso, a Pecorine estava fazendo compras e acabou esbarrando em uns conhecidos, e era estranho ver o grupo todo junto daquele jeito. Um deles contou que o dono do restaurante havia sido possuído por uma entidade que ninguém conseguia ver, mas graças ao Yuki tudo tinha se resolvido, e eles estavam ali comemorando. Só que assim que ele terminou de falar, ele levou uma panelada no meio das costas. A Pecorine pensou em ajudar, mas quem bateu nele foi a própria mãe do cara, o que deixou o clima mais leve. Já em casa, a Carrie estava toda atrapalhada, mexendo em um pote tentando fazer um pudim, mas ela não sabe nem mesmo o que fazer. A Kokoro tentou convencer a fantasminha de que ninguém ali tinha talento na cozinha. Ela sugeriu que a fantasma esperasse até a Pecorine chegar, pois ela tinha muito talento para cozinhar. Mesmo assim, a Miyako não aceitou a ideia de primeira. Quando a Pecorine chegou, já era tarde demais, e todos os seus amigos haviam sido transformados em pudins. Então, ela prometeu para a pequena Miyako que ela faria um prato sensacional, só se ela concordasse em devolver todo mundo às suas formas originais. Rapidamente, a Pecorine fez um pudim fantástico, e assim que a fantasminha provou a primeira colherada, ela começou a atingir o paraíso. A fantasma finalmente estava abandonando o nosso mundo e indo para o céu, mas então a Pecorine apareceu com dois insetos gigantescos, dizendo que usou um deles como tempero para o pudim. Isso deixa a Miyako desesperada e atrás de volta para a terra rapidamente. A Shinobu então aproveitou para levar a garotinha para longe dali, encerrando assim o arco da garota fantasma. Na manhã seguinte, durante o café, a Pecorine percebeu que a Carrie não estava em lugar nenhum. Sem pensar duas vezes, ela correu até o quarto dela e, no impulso, arrombou a janela. A Carrie, já cansada das atitudes da amiga, olhou de cara fechada e lembrou que o espaço dos outros deveria ser respeitado. Para piorar, o urso de pelúcia favorito dela havia sido destruído nessa confusão. A sorte foi que a Kokoro logo apareceu com uma ideia. Ela animou o grupo dizendo
dizendo que eles poderiam ir ao mercado procurar um tecido idêntico ao do ursinho para tentar consertá-lo. O mercado estava cheio de barracas, então eles decidiram se separar para agilizar as buscas. Durante a procura, o Yuki acabou sentindo uma energia estranha, atacando os moradores. Tentando ajudar, ele sacou sua espada, mas foi rapidamente dominado pela força sombria. No momento em que o espírito quase conseguiu hipnotizá-lo, a Chizuru surgiu de repente em um beco, derrotando a criatura com facilidade, salvando o Yuki no último instante. O Yuki ficou atordoado, sem entender direito, mas a Chizuru agiu como se já fosse íntima dele, conversando como se fossem velhos amigos. No entanto, a conversa foi interrompida quando uma garota puxou a Chizuru bruscamente para longe. Escondidas, finalmente descobrimos o que estava acontecendo. A Chizuru, na verdade, é a irmã mais velha do Yuki, e ela pediu desculpas por ter se aproximado sem pensar. O combinado era apenas observar discretamente, mas ela não conseguiu evitar. Hino, a garota que acompanhava a irmã, ficou dividida entre o ciúme e a frustração, porque também queria falar com Yuki. Ela pensou em se jogar na conversa, mas após uma breve confusão, ela preferiu seguir em silêncio. Enquanto isso, a Kokoro seguia sua busca, mas sem resultados. Ela acabou se distraindo ao ver uma borboleta magnífica que parecia extremamente familiar. Ela seguiu o inseto até um beco, mas ele desapareceu, deixando-a sem nenhuma pista. Depois de algum tempo, o grupo voltou a se reunir. Nenhum dos três tinha conseguido encontrar o que procurava, mas ninguém estava disposto a desistir. A Kokoro sugeriu que se separassem mais uma vez, vasculhando cada canto do mercado para ter certeza de que não tinham deixado nada passar. Enquanto isso, a Carrie terminava a faxina em casa, e ela se lembrou do conselho de sua mestra. Ela decidiu visitar a rainha para dar um retorno pessoalmente. No caminho, colheu flores do campo, achando que seria uma boa surpresa para entregar, mas já no palácio, ela não encontrou a rainha. Ao invés disso, ela deu de cara com uma figura sombria, o grande vilão que estava aprimorando as criaturas das sombras para ficarem ainda mais fortes. A Carrie segurou o buquê com as mãos trêmulas, com medo estampado em seu rosto. Quando uma sombra passou pelas flores, elas murcharam instantaneamente, aumentando ainda mais o nervosismo dela. Enquanto isso, a Kokoro e o Yuki seguiam tentando encontrar a linha e tecido para consertar o urso, mas não obtiveram sucesso. Eles foram então atraídos pelo cheiro irresistível de pão vindo de uma padaria de rua. O Yuki se serviu sem preocupar, e a Kokoro, atenciosa, limpou a sujeira dele com um lenço, mas ao perceber que o lenço tinha ficado sujo, ela decidiu lavá-lo. No caminho, ela foi surpreendida por uma flecha que cravou em um galho à sua frente. Preso a ela havia um papel com um recado. Ao ler, a Kokoro percebeu que alguém a observava de perto. Logo, a Hino apareceu, cheia de perguntas e agitação, querendo entender o que estava acontecendo. A Kokoro se apresentou como a assistente fiel do Yuki. Pouco depois, a Chizuru também surgiu para verificar a situação. A Hino não perdeu tempo e comentou que sempre havia uma menina grudada no Yuki, deixando clara a sua irritação. A Chizuru, mais calma, pediu desculpas a Kokoro, explicando que a irmã costumava exagerar em tudo. A Kokoro ficou curiosa, perguntando se aquelas duas realmente conheciam o Yuki de antes, mas a resposta não veio. Antes que percebessem, o Yuki tinha simplesmente desaparecido, deixando para trás apenas um doce mordido. A preocupação tomou conta de todos. Será que ele tinha sido levado pelas criaturas sombrias? Afinal de contas, sumiços misteriosos vinham acontecendo pela cidade nos últimos dias. Diante do desaparecimento do Yuki, o grupo decidiu se dividir para aumentar as chances de encontrá-lo. A Kokoro foi a primeira a avisar a Pecorini sobre o sumiço. Ela também comentou que havia pressentido sombras rondando a área. Sem pistas concretas, a sorte mudou quando ouviram dois moradores comentando sobre um rapaz que tinha causado uma confusão e depois foi levado dali. Não era nem mais preciso saber do que se tratava. Seguindo o rastro, elas chegaram ao local indicado. A Pecorini, como sempre impulsiva, arrombou a porta sem hesitar, mas para surpresa de todos, quem encontraram lá dentro não foi o Yuki, mas sim o Charlie, que acabou sendo entregue rapidamente para elas. Enquanto isso, as irmãs Chizuru e Hino seguiam sua própria linha de investigação, enfrentando criaturas sobrenaturais em becos e vielas. No entanto, mesmo derrotando aqueles inimigos, não encontraram nada relevante. Era como se todo o esforço levasse a um beco sem saída, deixando o mistério ainda mais sufocante. A solução momentânea foi espalhar anúncios de desaparecimento pela cidade. Foi então que a Karen apareceu. Após ouvir a história, ela revelou ter visto o Yuki recentemente, e pouco tempo depois, ele mesmo surgiu, todo sujo, mas segurando em suas mãos o estranho objeto de 7 cores. Mais cedo naquela manhã, enquanto comia um cachorro-quente, o Yuki havia se deparado com a Eriko fazendo compras. O susto foi tão grande que ele fugiu sem olhar para trás. No caminho, ele encontrou um aviso de missão afixado no mural da cidade, e acreditando que aquilo poderia ter relação com o tecido para consertar o ursinho da Carrie, ele decidiu investigar por conta própria. Mesmo sem memória, o Yuki não conseguia evitar sua natureza bondosa. Sempre que via alguém precisando, seu instinto era ajudar, e era justamente por isso que a Chizuru o considerava o seu irmão mais querido. Enquanto isso, a Carrie retornava para casa com a cabeça cheia de pensamentos sobre a estranha sombra que havia encontrado
entrado no palácio. Aquela energia parecia diferente de todas as outras raças que ela já havia enfrentado. Antes de entrar, ela respirou fundo, tentando disfarçar o nervosismo para não preocupar ninguém. Mas ao abrir a porta e entrar na casa completamente vazia, a tensão acumulada foi demais para suportar. Sem forças, ela desabou em lágrimas. Naquele mesmo instante, a Pecorini retirou o papel da missão do mural para examinar melhor. Mais cedo, ela já tinha ido ao mercado, mas as prateleiras estavam praticamente vazias. Conversando com os comerciantes, ela ouviu relatos preocupantes. Um monstro gigantesco havia tomado a ponte principal da cidade, bloqueando a entrada e a saída de mercadorias. A economia local estava paralisada e todos esperavam que o governo de Landosol enviasse a guarda real para resolver o problema, mas até aquele momento não havia qualquer sinal de ação por parte das autoridades. Diante disso, a Pecorini tomou uma decisão. Mesmo sabendo que não era uma missão comum, mas praticamente uma sentença de morte, ela estava disposta a enfrentá-la. O grupo não hesitou em acompanhá-la. Para eles, encarar esse tipo de desafio era como se fosse uma aventura divertida. A Pecorini então explicou o plano. A prioridade seria afastar o monstro da ponte para evitar que a estrutura desabasse. Para isso, alguém precisaria servir de isca, atraindo a criatura para longe. Como sua ombreira era feita de um material extremamente resistente, bastava vestir e sair disparada em direção ao inimigo. Ela sabia que a Carol jamais permitiria que a Kokoro ou Yuki corressem tamanho risco, por isso ela estava mais do que pronta para assumir a linha de frente sozinha. A Carol já não aguentava mais as ideias malucas da Pecorini. Mesmo assim, na hora da ação, o plano acabou funcionando. O enorme monstro foi pego de surpresa por uma armadilha simples, uma corda esticada no caminho. No instante que ele perdeu o equilíbrio, a Pecorini não hesitou. Ela avançou com toda a sua força e desferiu um golpe decisivo que selou a vitória. Assim, a fama dela explodiu ainda mais. Todos na cidade queriam agradecer a ela pessoalmente, e a Pecorini radiante se enchia de alegria com tanta atenção. A ponte antes bloqueada estava livre novamente, permitindo que a rotina da cidade voltasse ao normal. A comemoração se espalhou e o grupo finalmente pôde respirar aliviado. Aproveitando a paz recém-restaurada, a Kokoro guiou o grupo até o restaurante onde ela e o Yuki haviam feito a primeira refeição em Landosol. Para a surpresa de todos, as funcionárias que saíram para recebê-los era a Hino e a Shizuru. A dona do estabelecimento, que tinha um destino conectado ao do Yuki, havia deixado a administração nas mãos das irmãs para cuidar de outros compromissos. O reencontro foi caloroso. Fazia tempo que não se reuniam assim. A Shizuru, com a sua hospitalidade habitual, convidou a todos para comer sem cerimônia, dizendo que eles não precisam pagar por nada. E como sempre, a Pecorini roubou a cena. Ela comeu tanto que parecia que a própria estrutura da loja iria desabar a qualquer momento. No fim, as irmãs resistiram firmes ao ataque de comilança. Mais tarde, durante a noite, o Yuki começou a ser assombrado por lembranças. Em meio a um pesadelo, a Amis apareceu mais uma vez. Ela tentou acalmá-lo, explicando que aquilo que ele via ficava entre o passado e o futuro, um espaço indefinido entre a realidade e o sonho. A Amis demonstrava confiança nele, reforçando que não havia outro caminho além de seguir em frente. Antes de desaparecer, ela deixou uma mensagem clara: eles se encontrariam novamente. Quando despertou, o Yuki ainda estava confuso, mas algo dentro dele havia mudado. Decidido, ele pediu a Pecorini que lhe ensinasse a manejar uma espada. Sua postura era diferente, não sorrindo, não rebatendo as provocações da Carrie, parecendo determinado e sério como nunca. Reabastecidos, seguiram depois para mais uma refeição em um outro restaurante. Como a Carrie ainda não havia se juntado ao grupo, eles pediram um prato extra para ela. A conversa era animada, girando em torno da princesa do reino, e durante tal conversa apenas a Pecorini permanecia calada, estando focada em devorar a sua comida, como se ela pensasse em algo em sua mente. Enquanto isso, a Carrie andava sozinha pelas ruas, mas acabou cruzando com dois homens conhecidos por sempre estarem bebendo ali. Mas a cena rapidamente mudou quando uma criatura surgiu das sombras. Era aquela mesma presença que vinha atormentando sua mente nos últimos dias. O caos chamou a atenção da Pecorini, que correu até o local. Quando chegou, o monstro já estava atacando as pessoas. Sem pensar, ela avançou e cortou um dos braços da criatura. Para o espanto geral, o membro se regenerou quase instantaneamente, deixando a sombra ainda mais furiosa. A Carrie não conseguiu ficar parada e entrou na luta, apoiando a Pecorini. A batalha se intensificou. Golpes iam e vinham, até que a Pecorini conseguiu partir um monstro ao meio. Mas a vitória não durou muito. A criatura se recompôs e contra-atacou com um feitiço poderoso, derrubando até mesmo uma parede inteira, quase soterrando a Carrie no processo. Num reflexo, a Pecorini protegeu sua amiga, entregando sua ombreira para que ela se defendesse. Com um sorriso sereno, ela tentou tranquilizá-la antes de voltar ao combate. Mesmo colocando a própria vida em risco, ela se manteve firme. A sombra então concentrou sua energia e disparou um ataque devastador que explodiu tudo ao redor. Quando a fumaça baixou, o resultado chocou a todos. Um enorme buraco atravessava a cabeça da criatura, mas a Pecorini havia caído, exausta e sem forças. A Carrie viu e ficou em choque. Seu coração ficou apertado e suas lágrimas quase escorreram. Ela não conseguiu
conseguia aceitar o que via. Ela sentia que a Pecorini tinha sido imprudente demais, arriscando tudo apenas para proteger alguém tão fraco quanto ela. Logo, a Kokoro e o Yuki chegaram ao campo de batalha. O monstro, mesmo ferido, já começava a se regenerar mais uma vez. A Kokoro correu para dar suporte a Pecorini, enquanto o Yuki, determinado, concentrou seus poderes para aumentar a força de todo o grupo. De repente, uma visão tomou conta da mente do Yuki. Ele se via ao lado dos seus amigos, todos caídos, derrotados pela sombra. O choque o deixou desnorteado, vulnerável. Nesse momento, a criatura das trevas avançou em sua direção, prestes a capturá-lo. Mas nesse momento, enormes paredes de pedra se erguem do chão, protegendo. Quando Yuki voltou a si, o cenário estava em ruínas. Foi então que surgiu a vendedora de pães, revelando sua verdadeira identidade. Ela sempre havia permanecido disfarçada, observando Yuki de perto e o protegendo das sombras. Graças a ela, Kokoro e a Pecorini foram levadas em segurança para outro lugar. Naquele instante, as duas se encontraram diante do castelo de Landossol, ou melhor, em uma dimensão espiritual que refletia a essência daquele local. Ali, a Kokoro avistou um quadro da família onde a Pecorini estava no centro. Foi nesse momento que a verdade veio à tona. A Pecorini não era apenas uma aventureira comilona de coração puro. Sua verdadeira identidade era a Eustiana von Astria, a princesa legítima de Landossol. A história dela foi revelada em detalhes. Sua família desejava que ela entendesse o valor do povo, que vivesse o mundo pelos próprios olhos e ouvidos, e que aprendesse a sentir de perto suas dores e alegrias. Somente assim ela estaria pronta para governar com maturidade. Por isso ela partiu em uma longa jornada, viajando por todo o reino, vivendo experiências únicas. Sua coroa, na verdade, não era apenas um símbolo real, mas também uma forma de proteção. Porém, quando ela tentou retornar ao castelo, ela foi barrada pelos próprios guardas. Desesperada, ela decidiu escalar o muro da cidade. No topo, ela esbarrou na empregada de sua mãe, mas ao invés de acolhimento, ela recebeu apenas um olhar de pânico. Aquela mulher a encarava como se ela estivesse diante de uma estranha, alguém que havia invadido o palácio. A lembrança desse momento nunca mais saiu da mente da princesa. Ela passou a acreditar que tudo não passava de um terrível pesadelo, mas quando finalmente encontrou o rei e a rainha e abriu seu coração, contando sobre suas aventuras e tudo que ela havia vivido entre o povo, o silêncio frio deles, porém, deixou claro. Nem mesmo os próprios pais a reconheciam. Para piorar, a porta atrás deles se abriu e diante de todos entrou uma jovem que todos acreditavam ser a verdadeira princesa Eustiana. No meio da confusão, a princesa aproveitou para fugir, tomada pelo medo e pelo desespero. Assim, ela vagou pelo mundo, até que o destino a aproximou da Kokoro e dos outros. Embora sorrisse e se divertisse com os amigos, a Pecorini carregava em silêncio um medo profundo, a dor de ser esquecida outra vez, de ser abandonada como já havia acontecido no castelo. Por isso ela sempre se mantinha próxima de todos, reforçando seus laços dia após dia, como se ela temesse que um simples descuido a deixasse sozinha de novo. A Kokoro, sentindo o peso daquela dor, abraçou a Pecorini com força e disse que ninguém dali iria embora e que todos seriam a sua fonte de força. O gesto simples transmitiu uma segurança que a Pecorini jamais havia sentido desde sua fuga. Enquanto isso, a Carol, que observava tudo à distância, virou-se para enfrentar novamente a criatura sombria. Ela sentia dentro de si um novo ânimo, como se a verdade sobre sua amiga tivesse acendido algo em seu coração. Já a vendedora de pães, agora revelada como a irmã do Yuki, carregava seu próprio peso. Ela sentia-se culpada, acreditando que havia arrastado o irmão para aquela confusão. Ainda assim, ela prometeu que ficaria ao lado dele até o fim. No fundo do Yuki, um poder adormecido permanecia guardado, um poder capaz de salvar a todos ou destruí-los completamente. Sem memória, ele não sabia se aquela estranha energia era parte de si mesmo ou uma maldição prestes a consumi-lo. Se o Yuki resolvesse libertar todo aquele poder misterioso, ninguém sabia o que poderia acontecer. Talvez fosse exatamente por isso que ele não havia usado aquele poder na batalha anterior. As sombras eram atraídas pela energia das pessoas e ao longo do tempo já tinham devastado vários lugares, acumulando uma força absoluta. No fundo, aquelas criaturas não eram nada além da manifestação dos desejos humanos mais profundos. O Yuki precisava encontrar uma forma de lutar contra isso, e enquanto ele permanecesse naquele mundo, ele jamais poderia permitir que a vitória caísse nas mãos dos inimigos. Depois da batalha, o chefe dos cavaleiros do reino trancou as ruínas para investigar melhor a origem daquelas sombras. A Cristina, a vice-capitã, também apareceu, mas foi tarde demais. Tudo já havia terminado, e ninguém fazia ideia do que a rainha daquele castelo poderia estar tramando em segredo. Enquanto isso, a Carol continuava a lutar, dividida entre dois lados. Por dentro, sua mente era um turbilhão, com dúvidas, medos e incertezas que a corroíam por dentro, e cada escolha parecia estar errada. Cansada de servir como obstáculo e de ser arrastada entre caminhos opostos, ela simplesmente parou de resistir e deixou o destino decidir por si. Foi então que a Pecorini chegou no momento exato, acreditando que o Yuki ainda estava preso em sua indecisão. A irmã dele, envergonhada, quase pediu desculpas, pronta para se afastar e deixar as coisas seguirem sozinhas, mas o Yuki a surpreendeu. Mesmo sem memórias, mesmo estando perdido, ele sabia
com clareza o que precisava proteger. Com isso, o jovem Yuki tomou a sua decisão. Ele iria lutar. A Pecorini, a Kokoro e a Carrie ficaram ao seu lado. Todos se prepararam, prontos para enfrentar juntos aquela ameaça. Na batalha final, Yuki liberou seu poder para abrir o caminho. Seus amigos avançaram com determinação, enquanto a Kokoro oferecia suporte constante, fortalecendo suas defesas e criando a brecha que ele precisava. Guiado por essa união, o Yuki acertou o ponto fraco da sombra. O inimigo gritou em desespero, antes de se desfazer em fumaça, desaparecendo no ar. E então, como se tivessem voltado do submundo, todos reaparecem de repente na hospedaria de Landossol. O reencontro foi emocionante, aliviando a todos que os aguardavam. A calmaria por fim retornou, mas o conflito não estava completamente encerrado. Mas pelo menos todos estavam bem. Naquele dia, Guida Gourmet fortaleceu seus laços mais do que nunca. A Pecorini, emocionada, abraçou a Carrie com carinho e pela primeira vez, a Carrie retribuiu o gesto, abrindo espaço para um futuro repleto de esperança. Assim encerramos a primeira temporada desse anime, com esse episódio cheio de revelações, batalhas e emoções. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curte o vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, faça tudo o que você puder fazer para não perder o próximo vídeo.